A maior tragédia é entrar numa guerra nova carregando estratégias antigas. Nem sempre estratégias antigas vai te proporcionar vitórias novas. Você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar o seu estilo de viver. Dá para ir mais fundo? Dá. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Deus vai levantar Moisés para tirar o povo do Egito. Só que antes de Moisés tirar o povo do Egito, Deus tem que tirar o Egito de dentro de Moisés. Eu não posso levar ninguém ao caminho da libertação se eu ainda não fui liberto. A ideia de Deus não é libertar você de coisas, mas é libertar você de você mesmo. Se Deus libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Se o inimigo é mestre em prender, Jesus é mestre em soltar. Até porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer. Então Deus vai libertar primeiro Moisés para que levante ele como instrumento de libertação para uma nação. E é interessante que para Deus tirar o povo do Egito, ele usou as 10 pragas. Mas para arrancar o Egito do povo, ele usou os 10 mandamentos. Então só os mandamentos podem arrancar o Egito que está em nós. Na verdade, quando Deus tira o povo do Egito, é meio que um parto. Porque a mulher, para dar à luz, precisa de 10 dilatações, é isso mesmo? As mulheres estão aí? Estão aí? Então é extraordinário que Deus usa 10 pragas. E quando chega na 10ª, parece que a mão de Deus vem e arranca Israel de dentro do Egito. Só que o problema não foi tirar o povo do Egito, o problema foi tirar o Egito do povo. E aí o texto diz que quando eles chegaram diante do mar, olharam e disseram: Moisés, agora estamos com um problema. Lá vem Faraó. Vocês perceberam que o perseguidor nunca está na frente? Que o perseguidor sempre está atrás? Só que Deus usa o perseguidor atrás para te empurrar. Você está aí? Quanto mais te persegue, mais você anda. Que a perseguição não te permite andar para trás. Até porque quem anda para trás é Michael Jackson. Deus não te chamou para andar para trás, te chamou para andar. Só que tem um detalhe. Ele foi falar com Deus, Deus falou: Moisés, diga ao povo que... Mas peraí, eles não eram escravos? Você já viu escravo machando? Escravo não marcha, só marcha. É esse o detalhe, ele já te transformou e você ainda não sabe. As pessoas ainda estão lembrando de quem você era, mas Deus está lembrando você de quem você é agora. Não se trata do seu passado, mas se trata do seu presente. Dá para ir mais fundo? Dá. Ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Somente Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para reconstruir o seu futuro. Mas interessante que quando o povo está diante do mar, quando Moisés toca, o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. E Deus é rico, que ele parece que ele vem com pano de chão e seca. Porque o povo passou em terra seca. Porque se passa na lama, poderia atolar o pé. Se passa na lama, poderia escorregar e cair. Deus é lindo, quando ele abre a porta, ele limpa o caminho para você não cair, para você não sujar, para você não perecer. E aí quando chegaram do outro lado, olharam para Moisés e disseram: Moisés, nós estamos com um grave problema. Coisa de crente, o que a gente vai comer? Porque lá no Egito tinha pepino, cebola, melão, trigo. E agora, quem poderá nos ajudar? Deus falou: Moisés, fala para eles que amanhã é cedo. É interessante que lá no Egito, tudo que eles comiam, quem fornecia era Faraó. Agora no deserto, tudo que eles vão comer, quem vai fornecer? Por quê? Porque toda vez que Deus te chamar para sair, Ele paga a conta. Eu acho que é o seu problema. Você está esperando eu abrir a Bíblia para pregar, só que eu já estou pregando. Lá no Egito, tudo, oh my God, tudo que eles comiam vinha de baixo. Pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo, o trigo vinha de baixo, o alho, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, pensando com alimento, vinha de baixo o maná. Ou seja, quando você estava lá fora, tudo que você alimentava vinha de baixo. Mas agora que você está no reino, tudo que você alimenta vem do Pai, vem do céu, vem do trono, vem de cima, vem de Deus. Então quando eles pegavam um pedaço de cebola e comiam, não era cebola, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de alho, não era alho, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam trigo, não era trigo, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Mas quando o maná desceu, não era o maná, era pegando um pedaço dos céus e colocando dentro deles. Mas não precisa ter inveja, não, que eles comeram do maná e morreram. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim. Só que dá para ir mais. Olha a neném da aleluia, que coisa linda.
Na boca dos pequeninos está o perfeito louvor. Dá para ir mais fundo ainda. Deus falou: Moisés, tem 2 regras. A primeira, não pode guardar para amanhã, porque quem guarda não desfruta. A maior raiva que eu tenho é chegar na casa de alguém e falar: e aqueles pratos? Estou guardando para o Natal. Não sabe se vai chegar na Páscoa, miserável. Bora botar esse prato aqui. E amanhã? Amanhã tem mais. Eles querendo guardar para outro dia. Deus: Moisés, fala para eles que amanhã tem mais. Fala para quem está do seu lado: amanhã tem mais. Você está preocupado com amanhã? Fica em paz. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais livramento. Amanhã tem mais cuidado. Amanhã tem mais resposta. Amanhã tem mais palavra. Amanhã tem mais revelação. Eu vou guardar a adoração para amanhã. Entrega tudo hoje e amanhã. Amanhã tem mais. 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 Porque o segredo do reino não é ter a provisão, é ter o provedor. My God, quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Jesus, me ajuda a pregar. Eu já estou pregando, gente. E a segunda regra é: Moisés, fala para eles que na sexta-feira a porção é dobrada. É foto? É a minha imagem que está em jogo, gente. Grandes coisas. Moisés fala para eles que amanhã, por sexta-feira, é porção dobrada. Porque no sábado o maná não cai, né? Só no domingo de manhã. Sexta, porção dobrada. No sábado esquece. Nem adianta sair para procurar maná, que não aparece. Mas no domingo de manhã, my God, sexta, porção dobrada. No sábado esquece, vocês não vão ver o maná. Mas no domingo cedinho, ainda não chegou aí. Eu estou falando da cruz, que na sexta foi porção dobrada. Ele morreu para os judeus e para nós gentios. E no sábado nem adianta procurar, que ele não vai aparecer para ninguém. Mas no domingo de manhã as Marias acordaram cedo e falaram: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é hoje que ele vai se revelar. E eu tenho uma notícia para te dar: o sepulcro ainda continua vazio, mas o teu coração está cheio nessa manhã. Ele vive. O maná, tipologia de Jesus. Então dá para ir mais fundo. Quando as mulheres acordaram de manhã, diga: acordaram cedo. Por favor, diga: acordaram cedo. Irmão, quem acorda cedo vê primeiro. É melhor acordar cedo por um propósito do que continuar dormindo até mais tarde por uma proposta. Não confunda proposta com propósito, porque proposta vem do homem, mas propósito, deixa eu pregar para ela que ela está com vontade. O mais extraordinário está aqui. É que quando elas acordaram, disseram: vamos para o sepulcro. Um problema: o sepulcro tinha uma pedra e os guardas estavam na entrada do sepulcro, vigiando a entrada, dizendo eles: aqui ninguém entra. Eles estavam bloqueando a entrada, só que eles estavam vigiando o lado errado. Eles estavam vigiando a entrada, aqui ninguém entra. Só que o problema não era quem entrar. Eles estavam vigiando o lado errado. Fica aí que eu fico aqui, que aqui ninguém entra. Só que o segredo não estava na entrada. O segredo estava na saída. Porque os guardas impediram os discípulos de entrarem, mas não puderam impedir Jesus. Você está aí? E quando Jesus entrou com as feridas abertas. Mas quando saiu com as feridas. Eu acho que eu já vou profetizar: quem te fere não é maior do que quem te sara. Porque quem te fere está embaixo, mas quem te sara pelas suas pisaduras. Mas sabe o que é o rico? É que ele entra com uma roupa na sexta e sai com outra roupagem no domingo. Parece que o sepulcro se tornou uma espécie de um vestiário. Na loja, quando você vai provar roupa, provador. Ele entra com uma roupa e sai com outra. Porque para a roupa de domingo não pode ser a roupa de sexta. Deus está mudando a roupagem dessa casa. Porque para a próxima estação que Deus está conduzindo vocês, você não está aqui. Lá em Belo Horizonte, onde eu resido, as mulheres levam as roupas para as costureiras costurarem. Só que a primeira coisa que a costureira pede não é o tecido. E Deus está dizendo: eu estou estabelecendo uma outra medida. Pare de querer entrar em medidas que não te cabem mais. Pare de querer entrar em medidas que já não é mais a sua medida. Você vai viver sufocado. Então para 2025, Deus está preparando uma nova roupagem para essa casa. Me ajuda a pregar aí, porque Ele já estabeleceu uma nova medida para a sua casa, para o seu chamado, para o seu casamento.
Eu vou ler um texto, mas o rico está aqui. É que ele entra com uma roupa e sai com outra. Por que não saiu com a mesma roupa? É porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. É que tem coisa que serviu lá atrás que não vai servir hoje. Algumas companhias que serviu lá atrás não vai servir hoje. Deixa eu falar mesmo. Algumas pessoas que andou com você, quando foi embora, deixa aí, menina. Para de ficar mandando mensagem. Vamos jantar amanhã. Deus querendo levar para longe, você querendo trazer para perto. Ele não vai curar seu trono de carência, porque quando você tem um relacionamento profundo com Deus, você não sente falta de mais nada. De mais nada. Ele deixou a roupa dentro do sepulcro, porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Número 2, por que ele deixou dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ser sepultado. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. E número 3, por que deixou dentro do sepulcro? Não deixou na porta, não deixou na entrada, ele deixou lá dentro. Porque para os níveis que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas vai ter que ficar para trás. Mas fica tranquilo, o que você vai deixar para trás não é maior do que o que está te aguardando lá na frente. Porque o que os olhos não viram, oh my God, ouvidos não ouviram. Alguém pode aplaudir a Cristo nessa manhã, celebrar a Ele? Já preguei, valeu, um beijo, até a próxima. Gente, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse espaço. Ai, meu Deus, deixa eu segurar as emoções. Há 25 anos atrás eu estava no meio do mato pregando no monte para as árvores da minha cidade. As árvores balançando, eu falava lá, já tem gente sendo sacudida na galeria. O mato tombava, eu falei, Jesus já está arrebatando a multidão aqui. Tem mais de 5.000 pessoas. E os meus amigos, você é doido, né? Porque você entra no mato 8 da manhã e sai 10 da noite. Você é maluco. 25 anos depois, eu estou aqui na catedral pregando para as árvores. Vocês são árvores do reino. Jesus transformou as árvores em vocês. Que coisa. Pastor Jacques, Deus continue te abençoando. Uma honra poder estar aqui, poder servir essa casa. Que Deus venha coroar a sua casa de sabedoria e de saúde. E que para as próximas estações Deus venha surpreender vocês. Deus está entregando a cidade na mão do sacerdote. Porque feliz é a nação cujo Deus é o... Minha gratidão de verdade por receber minha casa, minha esposa Keila. Eu sou casado, gente, diga amém. Casado há 12 anos. Olha, você que é solteira aí, cresce. E eu casei. Tudo é possível. Na verdade, o jovem de hoje, ele está pensando primeiro ter o carro dele, o AP dele, depois casar, né? Aí está no Salmo 40, esperei com paciência. Viu que não apareceu ninguém, falou, quer saber? Deixa para o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, e me socorrer. Viu que o 70 não funcionou? Aí vai para o Salmo 51, tem misericórdia da minha alma, ó Deus. Aí viu que o 51 não funcionou? Aí ele vai para a oração de Jesus, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei. É a oração do desesperado. Eu sempre digo que com colegas você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Eu tenho aqui 2 grandes amigos, irmãos, assim, sem palavras vocês. I love you, my friend. God bless you. Pastor Alex, Pastor Jesse, amo vocês, obrigado pela companhia. É uma honra poder estar servindo vocês também, poder estar sendo amigo de vocês. Muito obrigado. Quero ler um versículo só, Mateus 14. Gente, essa toalha é linda, é minha? Posso? Mateus 14, 17. Aqui, gente, igreja chique, olha para cá. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães. Toda a igreja, vamos lá? No 3. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quem pode dizer amém? Diga para o seu vizinho, dá glória aqui, não paga imposto. É um clássico, né? A multiplicação é um clássico. Esse evangelho é uma riqueza, o evangelho do reino. Outro dia dá para a gente caminhar mais sobre o reino. Mas olha que coisa. Jesus entra no barco e fala com os discípulos, vamos para o outro lado.
O barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção. Para você ter uma ideia, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. E detalhe, o barco não era grande, mas não cabia muita gente. Para eles entrarem, tiveram que abrir mão da multidão. Não tem como você ganhar com Deus sem se perder com você mesmo. Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida aqui, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Com Deus menos é mais. Você perde para você para ganhar com Ele. Ele entrou no barco com a multidão. Ele entrou no barco e a multidão ficou do lado de fora. Ele disse: vamos para o outro lado. Quando chegou do outro lado, que desceu do barco, a Bíblia diz que havia uma multidão. E a multidão não foi lá por causa de Pedro. A multidão não foi por causa de Tomé. A multidão não foi por causa de Judas. A multidão só foi lá por causa... E eu não tenho dúvida que você só veio aqui essa manhã por causa dele. Mas entre aquele dia e essa manhã, eu fico com essa manhã. Porque lá o povo só foi para ver ele. Aqui é o contrário, ninguém está vendo ele, mas ele. Lá todo mundo podia tocar nele. Aqui ninguém vai tocar nele, mas já já ele vai tocar aqui, 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 ali. Lá todo mundo podia abraçar ele. Aqui além dele te abraçar, ainda te pega no colo e diz: chamei-te pelo teu nome. O texto diz que ele desceu do barco. Ele não caiu, ele não pulou, ele desceu. Por que desceu? Porque é melhor descer do que cair. Quando ele desce do barco, uma multidão de enfermos. Engraçado, vocês já perceberam que para cada doença tem um médico específico? Pediatra. Já ia falar o fisiculturista, nada a ver. Fisiculturista não é o fisioterapeuta. Me ajuda, gente. Oftalmologista. Cardiologista, dos homens, aquele dos homens. Está repreendido. Ele, esse aí. O ginecologista. Quem mais? Psicólogo. Enfim, para cada doença tem um médico específico. Já percebeu que Jesus não tem área? Por quê? Porque ele é especialista em... Na verdade, Jesus não é remédio. Jesus é a... Quem toma remédio precisa da cura. Quem tem a cura não precisa mais de remédio. Eu quero dizer para você nessa manhã que não importa o tamanho da enfermidade. Ele está dizendo: eu ressuscitei Lázaro. Se você está doente, Jesus está dizendo: se eu ressuscitei Lázaro que não tinha jeito, eu posso te curar nessa manhã. Deixa eu pregar para ela que ela está animada. Eu não quero saber quanto tempo essa enfermidade chegou, mas a cura está aqui dizendo: eu posso aliviar você hoje, porque pelas suas pisaduras Ele curou a todos os enfermos. E de repente um problema. Diga: problema. Você já percebeu que ninguém gosta de problema? E quanto menos você gosta de problema, parece que mais problema aparece. Porque uma coisa é ter problema e outra coisa é seu. Tem gente que tem gente que... Me ajuda. Chegaram para Jesus e falaram: manda eles embora porque a comida acabou. A fome falando com o próprio alimento. A necessidade falando com o próprio provedor. A comida acabou. Ele viu e falou: mas o que vocês têm? Mestre, nós não temos nada. Aí lembra: se não... Gente, era homens e mulheres. E não existe nenhum ser que come mais que a mulher. Eu sei que é dia das mães, eu não vim causar confusão, mas as mulheres comem mais, eu vou provar. Quando vocês estão fazendo a comida, vocês vão lá e provam. Quando a comida está pronta, vocês sentam e comem. E quando vocês vão guardar as panelas, vai guardando e comendo de novo. Mas vocês também trabalham mais que nós homens. Um homem com dor de cabeça e a semana inteira na cama. Chama o pastor Jacques, que eu acho que a morte está chegando. Me dá um atestado de óbito para assinar, porque eu acho que agora é minha vez. Não, mulher não. É TPM, menopausa, marido enjoado, vizinha fofoqueira. Elas trabalham o dia inteiro, ainda vem dar glória a Deus misturado com aleluia na igreja. Pode olhar que tem mais mulher do que homem aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus curou a todos. E de repente um problema, a comida acabou. Ele olhou e falou: mas você só tem isso? Só temos 5 pães e 2 peixes. Ele virou e disse: então me entrega. O poder da entrega. Porque quando você tira o que está na sua mão e coloca na dele, ele é poderoso para tirar o que está na dele e colocar na... Só que detalhe, quem entregou aqueles pães não foi um adulto. Foi um menino. Um ofertou, 12 serviram e mais de 5.000 desfrutaram. Dá para ir mais fundo? Dá. Se aquele menino morasse no Brasil, você acha que ele ia entregar aqueles pães?
Os pais antigamente falavam o quê? Seus primos estão chegando, só tem isso aí. Come, menino, come, engole isso aí. O menino engoliu os primos chegavam, só tem um. Aí ele entendeu a oração dominical. Pai nosso que estais, santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Assim na terra como. Por isso que ele não comeu. Porque o pão não é meu. O pão é nosso. Porque é Pai nosso, é pão nosso. E perdoa as... Nada aqui é nosso, nada aqui é seu, tudo é nosso. E o que é dele? Reino, poder, a honra e a glória para sempre. Na verdade aqueles pães não eram pães, na verdade aqueles pães eram sementes. Por quê? Porque semente você não come, semente você... Toda vez que você come uma semente, você aborta uma colheita. A colheita que você tanto espera está dentro da semente que você tanto despreza. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. A colheita só vem quando a semente vai. Se você não libera a semente, você não está pronto para acessar as colheitas. E sabe o que é o mais rico da semente? É que uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não vai caber nas duas. A colheita é maior, a colheita é maior, a colheita é maior, a colheita é maior, a colheita é maior. A colheita é maior. Toda semente é amarga para relembrar você que você está comendo a parte proibida. Então por isso que o menino não comeu, porque ele entendeu, é semente. Eu preciso plantar, entregou na mão do melhor agricultor. Aí dá para ir mais fundo. Toda vez que você planta uma semente, o que você faz? Primeira coisa que você faz quando você vai plantar uma semente, primeira coisa de tudo, você cava um buraco. Isso aí, menina. Pega a dona semente e joga dentro do buraco. Gente, eu não entendia nada sobre semente até o dia que eu li a história de José. Os irmãos de José arrumaram um buraco. Arrumaram uma cisterna. Arrumaram uma cova, pegaram o Zé e jogaram lá dentro. Então se tem alguém armando a cova para você, fala para ele, me joga hoje. Porque o que para eles é o seu funeral, para Deus é a sua semeadura. Deixa eu pregar para ela que ela está aqui. Para algumas pessoas está te enterrando, mas para Deus não. Você está sendo plantado, está sendo plantado, está sendo plantado, está sendo plantado. E Deus não vai tirar a cisterna do seu caminho, mas vai te dar graça para você sobreviver lá dentro. Mas sabe o que é o mais rico? É que a cisterna só tem uma entrada. Se ela só tem uma entrada, então ela também só tem uma saída. Se ela só tem uma entrada, então ela também só tem uma saída. Só que a saída não é para baixo. A saída não é para frente. Você não está aqui. A saída não é para os lados. Oh my God. A saída não é para trás. Oh my God. A saída é... Porque a saída do ímpio é para baixo, mas a saída do justo, me ajuda a pregar. O José na cisterna, a saída para cima. O Daniel na cova, a saída foi para cima. O Jeremias no calabouço, a saída para cima. Os jovens dentro da fornalha, a saída para cima. O Jonas dentro do peixe, a saída para cima. Oh my God. Ezequiel no vale, a saída para cima. Os profetas que Obadias cuidou, a saída para cima. O Lázaro na sepultura, a saída foi para cima. E quando a última trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo, será. Ele pegou os pães e deu graça aí, partiu. Porque você só vai se sentir inteiro quando você permitir ser. Porque quanto mais ele te quebra, mais ele te multiplica. Deixa eu pregar para ela ali. Está quebrado, mas está na mão dele. Está quebrado, mas pertence a ele. Que é melhor você quebrado aqui dentro do que você inteiro lá fora. Está quebrado, mas tem dono. Deixa eu pregar. Está quebrado, mas tem dono. Está quebrado, mas está em posse. E Deus está dizendo hoje, você só vai se sentir inteiro quando permitir ser quebrado. Ele está quebrando para você ser alimento para as multidões. E chega uma palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Você recebe isso? Era quantos peixes? Peixes. E quantos pães? Então era 2 e 5. 2 e 5. 2 e 5. 2 peixes e 5 pães. Não conta para ninguém. Estamos no ano de 2000.
2025. E Deus está dizendo: 2 mais 5 é quanto? É 7. 7 é o número de Deus. Ele está dizendo: esse vai ser o ano que eu vou te surpreender, porque vai ser o ano da multiplicação, o ano da provisão. Porque fui moço, agora sou velho. Alguém recebe isso aí? Ele vai trazer o enxoval, ele vai abrir as portas, porque ele traz à existência aquilo que não existe. Tudo que você precisa é dar destino para a semente. Porque quando você dá destino para uma semente, Deus faz com que você se torne destino de uma colheita. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, principalmente. Porque o fundamento da prosperidade não é o dinheiro. Porque prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele não pode comprar sua família, não pode comprar sua paz, não pode comprar sua saúde. Vocês estão aí? Ele não pode comprar seus filhos, ele não pode comprar essa presença que nós estamos sentindo aqui. Dinheiro não pode comprar a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas dá para ir mais fundo. Quantos pães eram? Quantos pães? E quantos peixes? Então é rico. Ele deu graça e partiu. Os discípulos entregam a ele, ele devolve. Quebrou na mão dele, ele devolve. O que é extraordinário é: 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. Mas 5 pães na mão de Jesus, 5.000 homens comem, fora mulheres. Você não está aqui. Naquele dia 2 peixes viraram peixaria e 5 pães viraram padaria. Porque eu nunca vi. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: fica tranquilo, coloca na minha mão que eu sei o que fazer com o que você não pode. Alguém levanta a mão para receber isso? O que deu errado na sua mão nunca vai dar errado na mão dele, porque operando eu. Ele mandou todo mundo assentar. Imagina você com fome, todo mundo assentado, e ele começa a contar em grupos de 50 e grupos de 100. Eu estou com fome, 1, 2, 3. Estou com fome, 78, 79, 100. Ele está ensinando a ter paciência. Ele está ensinando: eu não faço milagre na bagunça. Eu estou te organizando primeiro para depois você receber o que eu posso te dar. Vamos mais fundo? Vamos. Ele pegou 5 pães. Só que ele só quebrou os pães. Ele não quebrou os peixes. Por que ele só quebra os pães, mas não quebra os peixes? Porque os pães quem faz é o homem, mas os peixes quem fez. Ele está dizendo: o que o homem faz eu posso quebrar, mas o que eu estou construindo na catedral ninguém vai poder tocar. Me ajuda a pregar nessa manhã. O que ele está fazendo ninguém vai tocar, ninguém vai tocar, ninguém vai tocar, ninguém vai tocar. Ele deu graça e partiu. Mandou todo mundo se assentar. Pela última vez, quantos pães eram? Quantos pães eram? Mas espera aí. Quando Davi foi lutar contra Golias, quantas pedras Davi tinha? Vocês não estão aqui, gente. Mas quando Jesus vai lutar contra a fome, quantos pães ele tem? Me ajuda a pregar. Por que Jesus não vai usar pedras? Porque fome não se mata com pedras. Fome se mata com... E gigante não se mata com pães. Gigante se mata... A maior tragédia é entrar numa guerra nova carregando estratégias antigas. Nem sempre estratégias antigas vai te proporcionar vitórias novas. Você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar o seu estilo de viver. Dá para ir mais fundo? Dá, uai. Davi tem 5 pedras e Jesus tem 5 pães. Davi não usou pães para matar Golias, porque todo mundo quando via Golias corria para trás. O Davi foi o único que encarou. Porque todo mundo enxergava Golias como um gigante, mas Davi enxergou Golias como uma oportunidade. O que você está vivendo não é um desemprego, é uma oportunidade. Mas terminou o noivado, posso de casar? Não, isso não é um término de noivado, é uma oportunidade para você recomeçar. Você está aí? Deus só está te dando uma nova oportunidade. Isso aí que você está vivendo não é um gigante, é uma... Quando Davi foi lutar contra Golias, com quantas pedras ele foi?
Vai, gente. Quantas pedras ele foi? 5. Usou uma e voltou com quantas? Não, voltou com 5. É porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E na cabeça do gigante a pedra. A pedra estava cravada. É Deus dizendo: saiu da sua mão, mas nunca saiu da minha. Saiu do seu controle, mas nunca saiu do meu. Saiu da sua geografia, mas nunca saiu da minha. Deus está dizendo: você perde o controle, mas eu não perco o controle. É por isso que na maioria das vezes você vai ver Deus declarar que eu sou Deus de Davi. Raramente você vai ver ele declarar que é Deus de Saul, mas ele declara: eu sou Deus de Davi. Porque tudo que Saul fez de errado, Deus levanta Davi para consertar. O Saul é maior, mas Davi é melhor. Saul cuida de jumento e Davi é pastor de... Vocês não querem falar comigo? Davi é pastor. Meu Deus, o Saul, olha que coisa, ele era filho de único. O Davi não, ele era o último, mas para Deus ele sempre foi o primeiro. Meu Deus, Saul é a vontade dos homens, o Davi é o propósito de Deus. Saul é aquilo que você cria, Davi é aquilo que Deus gera. Quando Saul foi ungido, ele foi até o profeta, mas quando Davi foi ungido, acabou, glória. Porque quem tem chamado não corre atrás de profeta. Lá vai. Quem tem chamado não corre atrás de profecia. Quem tem chamado corre atrás da palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tem alguém aqui essa manhã? O Saul amava trono, o Davi amava Deus. Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus, e Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção está na vida de Davi. Porque coroa na sua cabeça qualquer homem pode pôr. Agora a unção na sua vida só Deus pode liberar. Tem unção aí? Unção, não é unhão, é unção. Tem aí? Tem unção aí? Tem unção aí? Tem aqui. Tem ali. Golias não respeita nome. Golias não respeita anel. Golias não respeita teologia. Mas debaixo da unção ele cai. Debaixo da unção ele cai. O Golias pode ser maior do que você, mas quem está em você é maior do que ele. Quantas pedras Davi tem? 5. Quantos pães Jesus tem? Vamos mais fundo. A pedra mata. Tá maluco? Alguém tomar uma pedrada na cabeça, dependendo da pedrada a pessoa morre, mano. Porque pedra mata. Você não está aqui. Se a pedra gera morte, os pães gera vida. Vamos mais fundo ainda. A lei foi escrita aonde, gente? Na pedra. Então a lei mata. A lei gera morte. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu, oh my God, que desceu do céu. E aquele que comer de mim não morrerá. Não morrerá, não morrerá, não morrerá. Eu não vim pregar lei, vim pregar graça. Pela graça sois salvo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Moisés desceu do monte com as pedras da lei. Começa a encerrar. Quando ele desceu do monte, 3.000 homens morreram. Êxodo 32. Exatamente 3.000 homens morreram. Mas quando Pedro saiu do cenáculo, que ele pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Porque quando a lei desce, ela gera morte. Mas quando a graça se manifesta, deixa eu tentar falar de uma outra maneira. Jesus entrou no barco dos discípulos, a noite inteira não pegaram nada. Irmão, nenhuma piaba, mano. Não, você não está entendendo. Nenhuma piaba. Aí Jesus, bora voltar para lá. Eu imagino Pedro: Senhor, tu viu meus stories? O Senhor nem me segue, mano. Nem sabe o que eu passei. Não tem nada lá. Eu imagino Jesus: Pedro, vamos lá, porque a primeira vez que você foi eu não estava.
Agora eu estou. Porque uma coisa é ir sem ele, você não está aqui. E outra coisa é ir com ele. Tenta melhorar para você. Os discípulos sabem onde estava o remo. Os discípulos sabem onde estava a rede. Os discípulos sabem onde estava o barco. Mas eles sabem onde estão. Ajuda ela, gente. Então não é colocando os peixes na rede que você vai ter Jesus no barco. Mas é colocando Jesus no barco que ele vai colocar os peixes dentro da sua rede. Coloca ele no barco e ele vai colocar os peixes na sua rede. Olha que riqueza. Jesus fora do barco, os peixes fora da rede. Jesus dentro do barco, põe ele dentro. Aí eles foram. No meio do percurso, Jesus fala, joga a rede. Pode ler o texto. Que Lucas 5 é diferente de João 21. João 21 ele fala, joga a direita. Lucas 5 ele fala, joga a rede. Já sabia que os caras estavam no limite. Não estavam com paciência para nada. E tinha que voltar para casa e dar explicação às mulheres. Não pegamos nada. A noite inteira. Nenhuma piaba. Mulher, não veio nada. Você não está aqui. Aí ele, eu estou com pressa. Joga a rede. Para onde? Para qualquer lado. Porque sem Jesus você joga do lado certo e dá errado. E com Jesus você joga do lado errado e ele... Vocês não estão aqui. Quando jogou a rede, ela desceu vazia. Toda bênção tem um peso. Quanto maior o peso, é maior é a... Por isso que a cruz foi a mais pesada de todas. Porque a bênção da salvação... Você sabe que a flecha, para ser liberada, ela é colocada na aljava, que começa com a letra A. Depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. E depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes da flecha ir para frente, o arqueiro... Porque antes da flecha ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Primeiro é vinde a mim, depois ide a todos. Vocês estão aí, catedral? Ele está chamando vocês, vinde a mim, vinde a mim. Eu vou entregar a Inglaterra na mão de vocês, eu vou entregar a Europa na mão de vocês. Mas primeiro é vinde a mim. Aí depois da pesca linda, maravilhosa, o Pedro olha para Jesus e fala, tem como o senhor sair do meu barco? Agora, né, miserável? Quando a rede estava vazia, você estava cantando, fica Jesus mais um pouquinho. Agora que a rede está lotada, você quer que ele saia? Aí ele vira e fala, sai do meu barco porque eu sou um pecador. Pedro, não é Jesus que tem que sair do seu barco. É o pecado que precisa sair de você. Aí Jesus vira e fala, a partir de hoje, tu serás... pescador de almas, ou de homens, dá na mesa, porque todo homem vivo tem que ter alma. Você tá aí ou não? Mas como assim pescar peixe, pescar homem? Eu nunca pesquei homem, sempre pesquei peixe. Pedro, cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá. Pega essa aí, irmão. Oh my God, qual a diferença de pescar peixe e pescar homens? É que todo pescador de peixe tira ele da vida e leva ele para a morte. Agora todo pescador de homem arranca ele da morte para levar eles para a vida. Dá para ir mais uma? Dá. Pegaram uma mulher adultério, trouxeram para Jesus e falaram, Senhor, pegamos no flagrante. Os paparazzi passou, bateu foto, tirou print, está aqui, ó, no pulo. Mas peraí, se pegaram a mulher, cadê o cara que estava com ela? Como diz o todo mundo odeia o Cristo, cadê o carinha que mora logo ali? Quem trouxe a mulher foi os fariseus, o pináculo da religiosidade. Jesus pegamos no pulo aí, ó, e pela lei, pedra nela. Só que eles não estavam falando com a lei, estavam falando com a graça. A graça se levantou e falou, peraí, quem de vocês não tem pecado? Não conta pra ninguém, o único ali que não tinha pecado. O único, você não tá aqui. O único que tinha direito de tacar pedra nela era ele não tacou. E às vezes eu e você, cheio de pecado, vive tacando pedra nos outros. Quando você taca pedra em alguém, porque você ainda tá na lei. Mas quando você perdoa alguém, você entendeu a graça. Pega aí, irmão. Pela lei ela chegou viva para sair morta, mas pela graça ela chegou morta para sair aonde abundou o pecado. Gente, eu amei pregar para vocês. Vou parar agora. Amei pregar. Não. E o almoço?
Crente só pensa em comer. Amei pregar pra vocês. Eu já sou fã de vocês, já sigo vocês, cara. Sou fã de vocês, sério mesmo. Agora fiquei mais fã ainda. Já preguei, sonho realizar. Mas percebi que vocês têm um problema. Eu preciso resolver isso lá. Já, você não congrega aqui para falar de igreja dos outros, rapaz. Irmão, depois dos 30 o filtro rasga, já percebeu? Você não pensa muito para falar. Essa igreja é top demais. E só tem um problema. E se resolver isso, Deus vai entregar essa Londres inteira na mão de vocês. O único problema dessa casa é que vocês fazem muito barulho. Pera aí, irmão. Pera aí, tá dentro da igreja. Pera aí, reverência. Silêncio, tá dentro da igreja, respeito. Faz barulho não, o inimigo nem gosta disso, para com isso. Pera aí, gente, silêncio, pera aí, não, gente, pera aí, não, pera, silêncio, o inimigo não gosta, pera aí, faz isso não que o inimigo não gosta, por favor, ele não, gente, silêncio, irmã, não fica de pé, ele vai ficar, eu não tô nem aí pra ele. No carnaval lá no Brasil ninguém fala nada, é mulher sem roupa, ninguém fala nada, é homem sem roupa, ninguém, agora querem nos calar, se eles não têm vergonha de adorar o diabo lá fora, eu não tenho vergonha de adorar ao meu Deus. Quem me ajuda nessa manhã? Quem me ajuda? Eu vou parar agora, senta aí, mas em silêncio. É por isso que é bom ser crente, porque lá no carnaval o cara vai inteiro e volta pra casa quebrado. Aqui na catedral você vem quebrado, mas vai voltar pra casa inteiro. Vai voltar pra casa inteiro. Ele pegou os pães, entregou a multidão. Para agora. Tinha 5.000 homens. Imagina que era o último. Estava lá. Esse pão não vai chegar aqui não. Senta aí, meu irmão, senta aí. Não precisa de você vir até o pão. Fica tranquilo que o pão vai. Por que Jesus se preocupa em alimentar o povo? Porque lá no Éden o inimigo matou Adão e Eva como? Comendo. Esaú perdeu a primogenitura. Comendo. O Sansão quase perdeu o ministério. Comendo. Aí na tentação, o Satanás aparece para Jesus e fala: vou matar ele também, que eu sei que os crentes gostam de... Só que deu errado. Porque agora ele não está falando com o primeiro Adão, está falando com o último. Aí Jesus, comigo é diferente. Eu não preciso de alimento, eu sou o alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra. Alguém levanta a mão para receber isso aí? Nenhum dos seus desejos será suprido, mas o teu propósito será realizado. Você não vai se perder. Eu não ia falar isso, eu não ia falar, mas como é dia das mães, vou falar. Posso falar, gente? O útero representa a mão de Deus. Ele só fez Adão e Eva, não fez mais ninguém. Por quê? Colocou a fábrica nas mulheres. A ciência não consegue explicar como é que nasce cabelo dentro do ventre de uma mulher. Aí eu percebi que as mulheres aqui é mais animadas que os homens. Os homens estão assim ainda. Vamos ver se a teologia dele é boa. As mulheres, é Bíblia, eu estou pulando de cabeça, quero nem saber. Lá no Éden, a serpente chegou para Eva e falou: come. Ela pegou o fruto e comeu. Pegou o fruto que estava lá de fora e comeu. E tudo que você come para onde? Na barriga, no estômago. Ela simplesmente só transferiu o fruto de lugar. Pegou aqui e colocou aqui. Mas quando Maria vai visitar Isabel, Isabel olha para Maria e fala: uai, tem um fruto aí também, uai. Bendito é o fruto. Então são dois frutos. Só que Eva carrega um fruto que gera morte. Já Maria carrega um fruto. O que a Eva fez? Pegou o fruto que estava lá de fora e colocou dentro. Dá para ir mais fundo? Dá. Quando a Eva, oh my God,
Quando a Eva pegou o fruto que estava fora e colocou para dentro, ela gerou morte para fora. Mas quando Maria pegou o fruto que estava dentro e colocou para fora, Deus trouxe vida. Sabe o que é o mais rico? É que a barriga de Isabel era de 6 meses e a barriga de Maria era grávida de dias. A barriga de Maria era menor. Só que o poder não está no tamanho, porque a barriga de Isabel era grande, mas quem gerou Isabel foi o homem. A barriga de Maria era pequena, mas quem gerou é Maria. Dentro de Isabel tinha uma ponte, dentro de Maria tinha um rio. Dentro de Isabel tinha uma chave, dentro de Maria tem uma porta. Dentro de Isabel tem um profeta, dentro de Maria tem um rei. Dentro de Isabel tem uma ovelha, dentro de Maria tem um pastor. Dentro de Isabel tem a lei e dentro de Maria tem a graça. E a graça é maior que a lei. Você não está aqui, mas tudo bem. Dentro de Isabel está aquele que prepara o caminho, mas dentro de Maria está o próprio. Oh my God! A barriga de Isabel era grande, mas o que estava lá dentro era pequeno. A barriga de Maria era pequena, mas o que estava lá dentro... Quer saber de uma verdade? O que estava em Isabel só batizava com água, mas o que está em Maria batiza no Espírito Santo. Ele está aí, ele está aí, ele está aí. Todos comeram. Diga, todos comeram. Eu pergunto a última vez e você responde, a última de todas. Quantos pães eram? 5. Não, era 6. Não era 5, era 6. 5 era de baixo, mais um. Porque o pão de baixo quem faz é o homem, mas o pão de cima fez você. O pão de baixo tem data de validade. O pão de cima é o Pai da eternidade. O pão de baixo cabe na palma da mão do homem. O pão de cima coloca o globo da terra na palma da mão. Alguém pegou ali? O pão de baixo só enche a barriga. O pão de... Oh my God! Preenche a alma. Quem come o pão de baixo morre. Agora quem come o pão de cima passará da morte para a vida, porque Ele é a vida. A minha última pregação a gente ora. Ele vai e pergunta aos discípulos: quantos pães sobraram? Ele disse: mestre, sobraram 12 cestos. Alguém diz: não, sobrou 12 cestos porque tinha 12 discípulos. 12 é o número do governo. 12 é governo na Bíblia. É um ciclo de 6, 6, 12. Toda vez que você lê na Bíblia o número 12, pode marcar, é governo. Jacó deu quantos filhos? Depois quantas tribos? Quando Israel saiu do Egito, que chegou em Elim, Elim era um lugar onde tinha 70 palmeiras e 12 fontes. Não são as palmeiras que geram vida para as fontes, mas são as 12 fontes que geraram vida. 70 palmeiras no pé do sacerdote. Você não está aqui. Antiga Jerusalém, 12 portas. Você não está aqui, mas deixa eu tentar ir mais fundo, eu paro. Josué chegou no Jordão, colocou 12 pedras. Elias vai, chega no Carmelo, também coloca 12. 12 embaixo, 12 em cima. 12 na Bíblia, governo. É Deus dizendo: eu governo as coisas de baixo, mas também governo as coisas de cima. 12 na Bíblia, governo. Jesus multiplica 5 pães e sobra quantos cestos, gente? Ele dizendo: eu sou governo sobre o seu bolso, sobre o seu salário, sobre a sua mesa. Deixa eu pregar para ela: eu sou governo sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre essa igreja. Você está aí? Porque 12 é governo. Ele chamou quantos discípulos? 12 que depois se tornaram quantos apóstolos, gente? Meu Deus, a mulher do fluxo sofria 12 anos e a filha de Jairo tinha quantos anos? 12. Você não está aqui, mas tudo bem. Ele curou a mulher que sofria 12 anos e ressuscitou a menina que tinha 12. Ele está dizendo: eu tenho um governo sobre a doença, mas também tenho um governo sobre a morte. Ela pegou: tem um governo sobre a morte, porque 12 na Bíblia é governo. E é tão rico isso, que quando Jesus chegou no céu, os 24 anciões, 2 pares de 12. Meu Deus, quando você olha para o relógio, quantos números aparecem? Ele está dizendo: eu sou governo sobre o seu dia, sobre a sua semana. Quando você vai formar um ano, quantos meses? Ele está dizendo: eu sou governo sobre a catedral de janeiro a dezembro. Disse: quem tem Deus como governo aqui nessa manhã, jogue a mão lá em cima.
Diga para 3 pessoas: Ele é governo sobre você e sobre tudo que você tem. Governo sobre a sua saúde, governo sobre a sua casa. Ele é governo. Eu sei que a Inglaterra tem um rei e nós respeitamos o governo do rei Charles. A Inglaterra tem um rei e eu respeito isso. Eu não vou ferir princípios, não. Papai me ensinou antes de partir para a eternidade. A Inglaterra tem um rei e eu respeito isso. Só que tem um detalhe: a igreja não tem um rei. A igreja tem o rei dos reis. No deserto do homem, o cesto vai cheio e volta vazio. No deserto de Jesus, o cesto vai cheio e volta cheio. Quando você sai com seus filhos, eu vi os meninos aqui falando, muitos falaram a mesma coisa. Eu gosto da minha mãe porque a gente come junto. Coisa de pensar em comer, né? Mas quando você sai com seu filho, você sai com a merendeira cheia e volta vazia. É normal. Deserto do homem, vai com o cesto cheio, volta vazio. Deserto com Jesus, o cesto vai cheio e volta. Mas como está cheio? Eu estava com o multiplicador. Não tem como esvaziar. Lembra de Caná da Galileia? Quando acabou o vinho, pode todo mundo ir embora porque o vinho acabou. O vinho é extraído da onde? Da uva. A uva é extraída da onde? Davi. Como é que o vinho acabou sendo que tinha uma videira na festa? Então quando alguém falar que a sua alegria acabou, você fala, peraí, como é que a alegria acabou sendo que a fonte está aqui? A alegria nunca vai acabar se a fonte está aí. Quero declarar que esse vai ser o ano que Deus vai surpreender vocês. Que Deus vai esticar a fronteira dessa casa. Porque Deus está entregando a cidade na mão do sacerdócio. Alguém recebe que Deus há de multiplicar coisa nesse lugar? Quem pode levantar a sua mão e celebrar a Deus? Fique de pé, eu quero orar com você. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.